Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Rei Cristo Jesus esteja sobre nós, povo da aliança. Amém. Vamos abrir a palavra do único Deus vivo e verdadeiro a fim de ouvir a sua voz. Abramos todos nós, meus irmãos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, nessa manhã, dos versos 9 ao 18. Será então a porção da palavra do nosso bendito Deus a nos instruir segundo a sua vontade. Nós estamos num contexto matutino, onde sermões numa pequena série têm sido elaborados, preparando a igreja para o período de eleições de oficiais que nós teremos dentro de algumas semanas. Portanto, esse é o nosso segundo sermão nesta pequena série chamada Sob o Governo de Cristo, os ofícios da igreja como expressão do seu reino. Nós vamos então a Deuteronômio no capítulo 1 e dos versos 19, ou melhor, verso 9 ao 18, consideraremos a palavra do Senhor que nos diz assim. Diz assim o nosso Deus: Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. E eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, os faça 1000 vezes mais numerosos do que sois hoje, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, eis a tua santa instrução. E como nós, o teu povo, somos carentes dela. Por isso nós suplicamos, Senhor, nesta manhã, abre os nossos olhos e alimenta o nosso coração. Dá-nos os teus princípios, Senhor, e mais do que isso, dá-nos amá-los e, de fato, o desejo de nos submetermos a eles. Nos ajuda a enxergar a beleza da arquitetura, ó Deus, com a qual o Senhor organiza e estabelece o teu povo e nos dá sinais de como isso se replica sobre a própria igreja. Ó Senhor, nós nada somos sem Ti. E por isso, então, nos voltamos mais uma vez suplicando: fala-nos, ó Deus, fala-nos, por favor. É o que nós te pedimos, rogando em nome de Jesus, o Rei dos Reis. Amém. Nosso primeiro sermão, irmãos, considerando o texto em Efésios, como vocês lembram, a nossa preocupação ou a nossa intenção era, como eu havia dito, não colocarmos os carros na frente dos bois. Ou seja, antes de falarmos sobre ofícios em si, darmos um passo atrás e percebermos o quadro maior. A igreja possui um rei, este rei continua governando, ele o faz por meio de sua palavra, e é com base na autoridade deste rei que a igreja caminha. Portanto, nós fomos alertados dentro de uma série de coisas a entendermos um processo com o qual temos envolvido, um processo que visa conduzir homens para os ofícios nesta igreja do Senhor, não como um tipo de ação que busca simplesmente suprir uma vacância originada e sustentada pela própria igreja.
Nós não estamos nos envolvendo em um processo assim, pelo menos não deveríamos pensar dessa forma. À luz de Efésios, vimos então que nós estamos lidando com a igreja de Cristo e que, portanto, nunca se encontra desassistida, uma vez que o seu rei, o cabeça, reina para sempre. A despeito da nossa situação, a despeito de como caminha a igreja local do Senhor, o fato é que ela nunca está abandonada e nunca estará. Afinal de contas, há um rei que governa soberano e sábio sobre ela. Nessa manhã, a nossa indagação é diferente. Diante daquilo que ouvimos na semana passada, a nossa pergunta, ou pelo menos o que nós nos propusemos a considerar e responder nessa manhã, é como a sabedoria do Senhor, este rei da igreja, se manifesta no governo do seu povo. Nós sabemos que a igreja possui um rei e que ele, então, concede a este povo ou ao seu corpo homens para que, então, os ofícios sejam desempenhados. Mas, olhando para Deuteronômio capítulo 1, dos versos 9 ao 18, como a sabedoria desse Deus se manifesta por meio do governo do Senhor sobre o seu povo. Em outras palavras, qual é o nosso propósito aqui, meus irmãos? É levar a igreja a considerar com reverência a própria ordem de Deus para o governo do seu povo. Por quê? Ora, porque nós devemos reconhecer devidamente a seriedade e escolher homens qualificados para exercer essas responsabilidades pactuais no meio dela. Portanto, irmãos, se nós pudéssemos resumir o ensino do Deuteronômio capítulo 1, do verso 9 ao 18, nós poderíamos fazê-lo da seguinte forma. Deus manifesta a sua sabedoria ordenando o governo do seu povo por meio de homens qualificados que compartilham responsabilidades de governo sob sua autoridade. Como o Senhor Deus revela a sua sabedoria no governo de seu povo? Deus manifesta a sua sabedoria, concedendo ou ordenando o governo de seu povo por meio de homens qualificados que compartilham responsabilidades sob sua autoridade. Assim nós vemos à luz, meus irmãos, desses versos, dessa porção da Escritura. Inicialmente, aqui, segundo a narrativa posta diante de nós, o que nós temos do verso 9 ao verso 12 é o fato de que o governo do povo de Deus exige responsabilidades compartilhadas. É o que nós veremos aqui, tudo isso a nível de princípio. Avançando então dos versos 13 ao 15, o que nós vemos é que o governo do povo de Deus exige homens qualificados. E então, por conseguinte, nos últimos versos, do 16 ao 18, o que nós veremos é que o governo do povo de Deus deve ser exercido sob a autoridade do Senhor. Então, com base nesses três princípios, irmãos, nós conseguimos ver a sabedoria do Senhor dos Senhores sendo refletida no governo de seu povo. Note então, meus irmãos, que o que nós temos aqui não é uma eleição de presbíteros no texto, nem uma eleição de diáconos oficiais. O que nós temos aqui é exatamente os princípios da palavra do Senhor, percebidos desde a antiga aliança, nos mostrando que o governo no meio do povo de Deus tem a ver com responsabilidades compartilhadas. Portanto, o governo de um só sobre todos parece ser contrário ao princípio. Assim também como o governo democrático ou congregacional parece se voltar também contra o princípio que, de maneira seminal, nós encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 1, do 9 ao 18, e por que não dizer em todo o Antigo Testamento, desembocando no Novo. O princípio, então, é exatamente esse. Há uma exigência, o governo de Deus demanda algo, e este algo é a exigência de responsabilidades compartilhadas. É assim, então, que Moisés, repristinando a história do povo de Israel a uma nova geração diante da terra de Canaã, mais uma vez, nos diz: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levá-los. Notem, irmãos, então, a nível de contexto, o que nós temos é o próprio Moisés, às portas da terra prometida, narrando para a nova geração a história do povo de Israel. Desde Horebe, ou seja, o Monte Sinai, até exatamente aquele momento específico. Mas para que Moisés faz isso?
Ora, ele não é uma espécie de Forrest Gump, um contador de histórias que deseja emocionar os seus ouvintes. Moisés faz isso a partir de uma perspectiva pactual, irmãos. Moisés narra a história para a geração seguinte a fim de prepará-la pactualmente para entrar na terra que os seus pais, por incredulidade, por mais ou menos, em média, 40 anos atrás, foram proibidos de possuir. A ideia seria mais ou menos assim, veja, vocês estão novamente diante da terra que o Senhor Deus prometeu, por juramento, dar aos seus pais. Mas antes de entrarem, vocês precisam recordar quem somos, o que o Senhor fez por nós, onde os nossos pais falharam e o que significa viver com fidelidade à aliança. Então, é nessa moldura ou sob esse contexto que as palavras de Moisés se dão aqui, meus irmãos, exatamente nesses termos. Perceba que Moisés, alguém muito capacitado pelo Senhor, é aquele que chega para o povo ou diante dele e assume a própria condição da limitação humana. Ele diz: eu sozinho não poderei levar-vos. Notem as palavras de Moisés e o que ele deseja de fato apontar. Quando Moisés diz o que é dito aqui, ele não está declarando uma incapacidade absoluta de sua parte para liderar. Ele não está dizendo que ele está muito cansado ou que não deseja mais fazer ou desempenhar o que tem sido levantado pelo Senhor para fazer diante do povo. Ele aponta, irmãos, para a concentração de responsabilidade sobre um homem só. Eu sozinho não poderei levar-vos. Portanto, não se trata de um homem cansado do ofício e que deseja então jogar tudo para o alto. Não se trata de alguém com um tipo de problema emocional e que, diante da tarefa tão extenuante, exaustiva, deseja hesitar. Não é isso. Moisés, ao reconhecer a sua limitação, que é a de qualquer ser humano, diz: veja, nós temos que atentar para a concentração de responsabilidade. É impossível que eu os conduza sozinho. Perceba que a razão pela qual Moisés diz o que diz tem a ver exatamente com o fato do Deus fiel cumprir a sua promessa, a promessa que havia feito aos próprios pais. Moisés diz: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. Eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. Note então, meus irmãos, que a incapacidade que Moisés então aponta tem a ver exatamente não com alguma coisa relacionada a um seu desempenho ruim de governo, ou algum tipo de improbidade que ele possa ter, então, incorrido, mas simplesmente como uma consequência do crescimento do povo de Deus debaixo das bênçãos do pacto. Moisés, então, nos mostra, irmãos, que o que está acontecendo não é um homem que está reclamando daquilo que tem lidado ou daquilo que tem vivido. É simplesmente um homem que constata um fato e rememora isso aos ouvidos daquela geração que já havia testemunhado esta história narrada exatamente lá atrás. Moisés está dizendo, veja, a necessidade dessa descentralização, da não concentração de responsabilidade de governo sobre um homem só, tem a ver exatamente não com uma má gerência de minha parte, mas sim em decorrência da própria bênção do Senhor sobre o povo. Não há condições de exercer governo sozinho sobre um povo tão numeroso. Por isso, então, meus irmãos, que note, ele não deseja que o problema seja resolvido diminuindo o povo. Pelo contrário, ele diz: o Senhor, Deus de vossos pais, os faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Ele não quer tomar atalhos para resolver o suposto problema. Ele não está reclamando da grandeza do povo. O que ele está dizendo é impossível que um homem só exerça adequadamente funções de governo sobre um contingente tão alto. Note que Moisés, no verso 12, então, faz questão de dizer exatamente o que apontam para aspectos do desempenho desse exercício de governo. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda?
Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? O que Moisés está apontando para o povo é que, diante da bênção que o próprio Deus fielmente havia concedido a eles, agora demandas surgem. Mas é interessante que Moisés nos mostra que essas demandas que surgem não são resolvidas segundo os critérios humanos, mas todas elas estão debaixo do governo providencial do Senhor, que aponta-lhes exatamente o caminho. Se nós temos um homem que diz que não é bom que haja tamanha concentração de responsabilidade sobre um único homem, nós temos aqui Moisés nos voltando, assim como volta esta geração que ouviu, ao fato de que é o Senhor que aponta o caminho para a resolução do problema. O ponto aqui, então, Moisés, ou melhor, povo de Deus, segundo o que Moisés nos tem dito, é que esse governo precisa de compartilhar, ou do compartilhar de responsabilidades. Interessante, irmãos, ouvirmos as palavras de Moisés no verso 12. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Isso é fundamental para os ofícios ou para a ideia de serviço na casa de Deus, meus irmãos. Note que Moisés nos mostra exatamente um princípio que não pode ser considerado como irrelevante. Antes de desejar a honra de governar o povo de Deus, considere o peso e o fardo de carregá-lo. Percebam, irmãos, Moisés não começa falando de posição, de reconhecimento ou de autoridade, mas de peso, carga e contenda. O que essas palavras promovem no coração daqueles que se acham, de alguma forma, preparados ou desejosos de conduzir o povo de Deus, meus irmãos? Essas palavras provocam no coração daqueles que cogitam receber um ofício da igreja. O que atrai esses homens? Você deseja ser reconhecido entre os seus irmãos? Ter voz ativa e ouvida nas decisões? Ou quem sabe ocupar um lugar de autoridade que possa ser visto e percebido, então, por meio dos seus pares? São essas coisas que atraem você diante da cogitação de ser conduzido para um dos ofícios na casa de Deus? Porque se essa é a inclinação, embora diminuta, no fundo do coração, escutem mais uma vez a voz de Moisés. Como suportarei eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Contemple novamente a carga. Ao invés de ser reconhecido por ocupar um cargo de autoridade, você está disposto a carregar as fraquezas de irmãos. Ao invés de ser ouvido ou ter a sua voz ativa nas discussões que são relevantes na igreja, você está disposto a ocupar-se de problemas que não são seus e que nem têm origem em sua própria casa ou em sua família. Ao invés de ter nos lábios dos irmãos o seu próprio nome como referência em algum posto de serviço na igreja, você então considera que vai se dispor a tratar contendas e feridas no meio do povo de Deus? Está disposto a enfrentar contendas que você poderia evitar ao não abraçar o ofício? Está disposto a gastar tempo, a ser contrariado muitas vezes e, acima de tudo isso, responder diante do Senhor em virtude da função ou do cargo concebido por Ele a você? Nota, irmão, essa pergunta ela não se encaixa apenas sobre aqueles que poderão exercer os ofícios pela primeira vez.
Aqueles que poderão, debaixo da providência do Senhor, serem reconduzidos, devem perguntar novamente a si, agora discernindo melhor o peso, depois de uma caminhada de experiência: eu estou disposto a tomar sobre mim, mais uma vez, esta carga, por amor a Cristo e ao seu povo? Moisés nos mostra, pelo peso das palavras, irmãos, que os exercícios de autoridade sobre a igreja, ou no meio da igreja, ou o exercício dos próprios ofícios, não tem a ver com um desfile de honrarias ou algo do tipo. Não é o lugar para aventureiros, para vaidosos ou homens sedentos por influência. Note, Moisés nos mostra, irmãos, quem deseja a honra, mas recua diante da carga, ainda não compreendeu de fato o que tem desejado. Afastem-se dos ofícios da casa de Deus. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Moisés nos mostra, irmãos, que as necessidades relacionadas ao governo da igreja, elas devem ser compartilhadas. Significa dizer que tudo aquilo que atente contra o princípio estabelecido pelo Senhor, neste ponto, se volta contra o próprio Deus, obviamente. E isso impacta a maneira como nós mesmos desejamos e entendemos o que está acontecendo. Não desejemos para a igreja uma forma de cuidado em que a sabedoria do próprio Deus não considerou como boa para o seu povo. Quem está falando aqui é Moisés, um homem muitíssimo preparado, singularmente chamado e capacitado pelo próprio Senhor. Mas ainda assim ele precisou confessar: eu sozinho não poderei levá-los. Se nem sobre os ombros de um homem como Moisés, embora pecador, meus irmãos, havia condições de um homem só levar ou conduzir o povo do Senhor. Por que hoje nós haveremos de esperar de maneira direta ou indireta que um homem só carregasse todo o peso e a demanda de uma própria igreja local, meus irmãos? Há muitos que pensam assim. Embora nós tenhamos uma forma de governo presbiteriana, mas na prática todo o peso se concentra, então, na figura de um homem só. E os próprios irmãos fazem com que essas expectativas sejam nutridas e então elas permanecem. Nós vemos o princípio oposto, meus irmãos, pela própria palavra de Deus. Nós não podemos fazer da força de um homem só, embora ele seja muito capacitado, muito preparado, muito disposto, a fraqueza de toda uma igreja. Ora, esse caminho vai contra ou vai de encontro àquilo que o próprio Senhor Deus estabeleceu. Nós não podemos nos acostumar num contexto em que, embora tendo liderança compartilhada, um só leve a carga, ou poucos levem, então, a carga de muitos, enquanto os demais apenas observam. Percebam que a sabedoria do Senhor Deus, meus irmãos, vívida nisso, em repartir o peso sobre vários ombros. Nós estamos, então, caminhando para um processo onde, debaixo da providência do Senhor, homens serão reconduzidos ou expostos ao escrutínio da igreja para ocuparem os postos e os ofícios no seio do povo de Deus. Mas, na medida que nós caminhamos nessa direção, irmãos, temos os olhos claros naquilo que estamos fazendo. Não pensemos apenas em preencher posições do conselho da igreja ou completar lacunas em relação à diaconia, o ofício diaconal no povo de Deus. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, supliquemos que Ele nos dê, ou que Ele reconduza homens que verdadeiramente tomem sobre seus ombros parte do peso, das cargas e das responsabilidades de uma igreja local. Como suportarei eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? O princípio é claro: o governo do povo de Deus exige responsabilidades compartilhadas. Mas Moisés avança. E do verso 13 ao 15, ele nos mostra que o governo do povo de Deus
fala sobre homens ocupando os postos, mas não quaisquer homens. O texto nos mostra que o governo do povo do Senhor exige homens qualificados para desempenharem o serviço. Moisés diz então, a partir do verso 13, tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas. Percebam, irmãos, tomai-vos homens. Moisés recorda à nova geração que a solução para a impossibilidade de carregar sozinho o fardo, a contenda e o peso do governo judicial de Israel consistiu, então, na distribuição dessa responsabilidade. Tomai-vos homens. Essa distribuição acontece em meio a uma pluralidade de homens qualificados, ou seja, a questão não é Moisés abrindo um processo de seleção para ajudantes meramente. São homens qualificados para desempenhar funções de liderança e governo à testa do povo de Deus. Há pelo menos aqui 3 qualificações que Moisés levanta, irmãos, e que merecem a nossa atenção. Ele diz, tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Note, Moisés começa afirmando ou levantando aqui a qualidade relacionada à sabedoria, como aquilo que vai puxar todas as outras. Isso não poderia ser diferente, irmãos. Mas quando Moisés utiliza a expressão sábio, segundo a força do idioma original, ele não está simplesmente dizendo, tomai-vos entre vós homens instruídos. Tomai-vos entre vós homens intelectuais, inteligentíssimos. A ideia aqui para sábios, irmãos, tem a ver com homens dotados da capacidade de julgar e agir corretamente segundo a ordem moral estabelecida por Deus. Nisso consiste a sabedoria apontada por Moisés. Homens capazes, dotados da habilidade de julgar e agir corretamente, segundo a ordem moral estabelecida por Deus. Isso era indispensável, uma vez que esses homens iriam lidar com as demandas, com as causas no meio do povo do Senhor e haveriam de pronunciar juízos a respeito dessas coisas. Sábios e inteligentes. E não, irmãos, não são sinônimos. A ideia aqui por inteligente não é simplesmente reproduzir ou enfatizar a qualidade anterior, mas apontar para homens que não possuem esse tipo de qualidade ou virtude, sabedoria, teoricamente, mas sim um sinônimo de algo que aponta para homens capazes de fazerem distinções adequadas diante das circunstâncias que haveriam de presidir, de governar ou de resolver. Eles não são homens impetuosos, eles não são homens apressados no mau sentido da expressão aplicada aqui, eles não são homens precipitados, eles são homens inteligentes, são capazes de ler as pessoas e ler as situações adequadamente à luz da palavra do Senhor. Homens sábios e inteligentes. Mas não apenas sabedoria e inteligência, ou a capacidade de julgar segundo a ordem moral de Deus e discernimento para fazer isso. Mas Moisés nos dá aqui um outro qualificador. Eles devem ser homens experimentados.
E aqui a ideia não é simplesmente homens com experiência de vida. A expressão aqui, experimentados, é literalmente conhecidos ou reconhecidos. Ou seja, deveriam ser homens cujas habilidades ou virtudes escritas aqui por Moisés fossem percebidas no meio do povo de Deus e não o contrário. Como acontece, irmãos, comumente no meio do povo do Senhor? Nós lançamos homens aos postos, nós conduzimos homens aos ofícios, e então esperamos que eles sejam confirmados na medida em que eles exercitam as funções relacionadas a esses ofícios. Olha, fulano parece ter ali uma inclinação boa para o diaconato. Olha, fulano parece casar bem com o presbiterato. Ele tem os requisitos ordenados pelo Senhor? Bom, ainda não sei. Uma coisa ou outra tem, obviamente, é uma ovelha de Cristo, é um filho de Deus. Mas ele tem ou não tem? Não sei. Mas eu acho que, você sabe, nós precisamos. É um servo de Deus, é alguém interessado e dedicado em servir, logo, mal não fará. No máximo, nós veremos, então, alguém que no desempenho das suas funções chegará à conclusão de que o ofício não é para ele. E ele vai dizer assim, olha, eu não quero mais continuar, não quero mais ser reconduzido a um próximo mandato, não é para mim. Não, irmãos. Por experimentados, a ideia é oposta. Não são homens que possuem a capacidade de aplicar corretamente, de acordo com a ordem moral estabelecida por Deus e com o devido discernimento. São homens cujas vidas têm tornado essas virtudes óbvias a todos. Diaconato e presbiterato não são um campo de treinamento para futuros oficiais instalados como oficiais. Moisés nos mostra que o que devemos atentar é para o oposto do que geralmente a prática acaba orientando. Tomai homens assim, segundo as vossas tribos, para que eu vos ponha por vossas cabeças. Perceba que no verso 14 o povo, ouvindo a Moisés, testemunha daquilo que disse na ocasião. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Moisés havia dito o caminho, o povo havia entendido que aquele caminho de fato era o apontado pelo Senhor, mas é importante, irmãos, percebermos o que está acontecendo aqui. O povo participou de tudo aquilo que Moisés havia indicado e estabelecido. Mas o povo não participou como um mero receptor passivo. Pelo contrário, o povo se empenhou, se dedicou, se aplicou ativamente em reconhecer essas virtudes dos homens entre eles e a conduzi-las ou apresentá-los a Moisés. É verdade, nós não temos os detalhes do processo e nem essa é a intenção do texto. A intenção aqui, a esta altura, é estabelecer simplesmente um princípio fundamental, a participação real do povo no reconhecimento daqueles que servirão sobre eles. Por isso, então, Moisés, no verso 14, ou melhor, no verso 15, encerra a sessão dizendo exatamente que assim o fez. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos e então os constituí sobre vocês. Final, a parte do verso de número 15. O movimento, basicamente, é o de encerrar aquilo que foi começado. Os homens foram apresentados, os homens foram reconhecidos, os homens foram indicados. Moisés, então, tomando dentre estes homens, os pôs ou os distribuiu como cabeças, segundo as tribos, homens que correspondiam aos critérios que ele mesmo havia da parte do Senhor estabelecido para que orientassem todo o procedimento. Nós vimos que o governo no povo de Deus demanda responsabilidades compartilhadas. Temos visto
O governo do povo de Deus demanda ou exige homens qualificados. Deus confia a responsabilidade, irmãos, do governo a homens. Mas como já havíamos dito, não há quaisquer homens. Moisés não diz simplesmente, tomem homens entre vocês e conduzam-nos a mim. Moisés, ele estabelece, ele acrescenta, sábios, inteligentes, experimentados. Portanto, ser homem, obviamente, é um requisito fundamental. Não há mulheres servindo nestas esferas. Mas não apenas ser homem. No sentido de que não é simplesmente por ser o que é, ou seja, um homem que alguém pode dizer, conceda a mim lugar de autoridade na igreja. Da mesma forma, irmãos, por incrível que pareça, não basta desejar servir. Da mesma forma, como segundo a força do texto, não basta ser conhecido pela igreja. Então, para onde Moisés aponta, afinal de contas? O homem a quem se confia tamanho cargo precisa ter em sua própria vida a demonstração de que sabe governar a igreja de Cristo. Não! Governar primeiro a si mesmo. Esse é o ponto, irmãos. Sábios, inteligentes, experimentados, conduzirão acima de qualquer outra coisa a eles mesmos, antes de exercer as suas funções de governo sobre outro. O sábio não é governado pelos próprios impulsos do coração. O inteligente não se precipita onde deveria ter cuidado no discernir adequadamente uma causa. O experimentado não é o homem que ainda caminha para o amadurecimento, ou cuja maturidade precisa ser testada no papel ou no lugar dos ofícios. Não, irmão. E aqui nós precisamos prestar bastante atenção. Segundo o que nos mostra o texto, a nível de implicações, a igreja de Cristo precisa ter cuidado com um homem impetuoso, com homens que decidem apressadamente antes de compreender. Cuidado com o obstinado que chama de teimosia ou chama a sua teimosia como sendo uma virtude de coração. Homens que vivem em si mesmados, mas ainda assim se mostram, além do mais, indiferentes aos critérios da própria palavra de Deus. A igreja precisa, então, à luz do texto, também tomar cuidado com os homens que são inconstantes. Hoje se entusiasmam, mas amanhã abandonam com a mesma velocidade com que se entusiasmaram. Cuidado com aquele homem que fala com segurança sobre tudo, mas que não aprendeu ainda a servir, nem a ouvir. O ponto é, meus irmãos, a nível de princípio, algo muito sério acontecendo. Essa é a noiva de Cristo e esse é o reino de Deus. Portanto, a igreja não deve entregar o peso do governo a um homem para descobrir depois se ele poderá carregá-lo. O ofício não é um teste, nem um estágio. E onde a igreja de Cristo se enquadra nisso, irmãos? Você já reparou como as coisas acabam caindo no automático? E que sem muitas vezes nos darmos conta, nós passamos a tratar com leviandade aquilo que o Senhor coloca como sendo algo seríssimo e solene. Mais uma eleição, mais um momento de pleito se aproxima, mais uma necessidade que conduz a essa ferramenta ordenada pelo próprio Senhor. Mas ouça o que Moisés disse ao povo mais uma vez: tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos. O povo não é um espectador coadjuvante e dormente em meio ao processo. Cabe a responsabilidade sobre o povo de Deus
de reconhecer aqueles, e se existem entre eles homens que já vivam em seu meio, cujas vidas correspondem a responsabilidades apontadas exatamente aqui. E é exatamente aqui, irmãos, que a palavra, cavando um pouco mais fundo, confronta às vezes nossa postura de indiferença. Nós podemos saber que haverá uma eleição, mas ainda assim continuar como estamos, muitas vezes, ou seja, chegar à própria eleição sem termos considerado seriamente aquilo que iremos fazer, sem atentar seriamente para o fato de que aqueles homens serão reconduzidos ou postos sobre a própria igreja para exercer tais funções. Meus irmãos, como pode ser pequena para você tamanha responsabilidade? Você dedicaria a testa dos seus negócios e investimentos a qualquer homem? Você entregaria seus filhos a qualquer homem simpático ou aparentemente preparado que aparecesse diante de você? Você entregaria a condução da sua casa a qualquer um que pudesse reunir, no sentido mais superficial ou geral, algumas qualidades ou aptidões? E por que então nós insistimos em entregar a nossa própria leniência, aquilo que acontece no meio da casa de Deus e que deveria ser tratado com a mais alta seriedade? Como pode continuar sendo pequena ou sem qualquer importância prática, meus irmãos, para o povo de Deus, a escolha daqueles a quem serão confiados postos de tamanha responsabilidade sobre todo o corpo? Não basta simplesmente um nome familiar. Não basta que este homem seja algum amigo seu estimado. Não basta que o nome seja simplesmente querido pela igreja ou antigo no meio da igreja. Essas coisas são boas e podem ter o seu lugar, mas essas coisas em si não bastam. A pergunta é: há razões, à luz dos critérios da palavra, para reconhecer neste homem semelhante responsabilidade, para que possa então ser desempenhada e confiada no meio do povo de Deus? Essa é a pergunta, ou pelo menos uma das perguntas fundamentais. O que acontece é que nós trocamos os critérios ou indicativos bíblicos pelos nossos critérios. Nós queremos ser mais sábios, mais inteligentes do que o próprio cabeça da igreja. Portanto, meu irmão, não entregue a outros o discernimento que o Senhor Deus incumbiu a você de desempenhar. De um modo geral, é muito possível, porque somos reformados, não é? Presbiterianos, profundos conhecedores da nossa confessionalidade. Então, nessa perspectiva, é muito fácil ou é simples reconhecer que a igreja possui essa responsabilidade. Sim, nos compete eleger e conduzir os nossos oficiais. Isso é bíblico, ok? Mas ainda assim é possível reconhecer isto como bíblico ou enquanto escriturístico e pessoalmente fugir da responsabilidade. O conselho sabe. Os outros irmãos conhecem melhor. Eu não sei muito bem, mas os irmãos sabem melhor, conhecem melhor. Ou, bom, se foi indicado, é porque, obviamente, se presume que esteja preparado. Ou se já exerce o ofício, é óbvio, então, que continuará. São caminhos pelos quais a nossa consciência vai encontrando subterfúgios, maneiras respeitáveis de não fazer aquilo que nos cabe ou de não assumir as responsabilidades que nós, enquanto povo do Senhor, devemos assumir. Não presuma a aptidão de uns, nem transforme a continuidade de outros em um princípio automático meramente. Volte-se para a Escritura e ore ao seu Senhor.
Não espere a cédula na eleição chegar à sua mão, para aí sim você então começar a discernir diante de Deus. No certo sentido, irmãos, o processo começa agora. E não simplesmente no dia em que você irá assinar ou assinalar aquela cédula específica. Moisés então finaliza, irmãos, do verso 16 ao verso 18, nos mostrando então como esses homens qualificados, genuinamente reconhecidos pelo povo de Deus, segundo os critérios da Escritura, devem agora desempenhar as funções de governo para as quais foram apontados. Sob quais critérios? Moisés vai nos mostrar no verso 16 ao 18. O governo do povo de Deus deve ser exercido sob a autoridade do Senhor. Nesse mesmo tempo, Moisés vai dizer, verso 16, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Note então, irmãos, que Moisés, pela fórmula nesse mesmo tempo, também recorda que na ocasião onde homens foram delegados aos postos de autoridade ou de governo distribuído, sendo esses homens qualificados, Moisés também regulou o exercício dessa autoridade confiada. Em outras palavras, Moisés faz lembrar àquela geração que ele, segundo a autoridade do próprio Senhor, determinou como o exercício da autoridade deveria acontecer, como a autoridade deveria ser exercida no meio do povo de Deus por aqueles que agora se encontravam nessas posições de governo ou liderança. Moisés mostra que eles deveriam ouvir, ou seja, a autoridade não poderia agir precipitadamente ou arbitrariamente, sem o devido conhecimento da questão. Ouvi a causa entre vossos irmãos. Não obstante, como parte do exercício regular dessa autoridade derivada do próprio Senhor, Moisés diz, julgai justamente entre o homem e seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Ou seja, não era suficiente proferir uma decisão. Essa decisão proferida deveria corresponder à justiça, à ordem moral estabelecida pelo próprio Senhor. Não obstante, Moisés segue nos dizendo, então, meus irmãos, nos mostrando um outro princípio, ou outros princípios. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temam a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Ou seja, o justo exercício da liderança no contexto do povo do Senhor deveria, pelo menos aqui, envolver três aspectos distintos e importantes. O primeiro deles, a imparcialidade. Não sereis parciais no juízo, ou seja, não favoreçam pessoas. Assim como outro princípio, a própria equidade. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não importa quem seja, ambos devem ser igualmente ouvidos. E não apenas isso, coragem. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Eles não deveriam permitir que temor ou influência dos homens determinasse o julgamento. Ainda assim ele diz, surgirão coisas que ainda dessa forma vocês não terão condições de lidar. Essas situações façam subir a mim e eu ouvirei. Assim o texto termina, irmãos, quando Moisés diz, assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Ou seja, Moisés encerra dizendo
que entregou a esses homens qualificados responsabilidade, não soberania. Moisés mostra que ele, sob a autoridade do próprio rei da igreja ou do cabeça do corpo, impôs limites morais sobre o exercício da autoridade sobre aqueles a quem ele acabara de constituir. Mas o que isso nos ensina, meus irmãos, a nível de princípio? Em primeiro lugar, considere isso. Possíveis indicados aos postos ou aqueles que já estão exercendo os seus ofícios. Temam a possibilidade de receber autoridade sem que o seu coração tenha aprendido a ser governado. Tema isso. Moisés, aqueles homens então qualificados, estabelecidos em seus postos, havia ordenado: ouvi e julgai justamente. É possível ter todo o desejo e boa vontade de governar, meus irmãos, mas ainda assim, pouca disposição em ouvir, pouca disposição em servir, em querer corrigir, em suportar o mal a ser corrigido. Exigir submissão, reagir com irritação quando somos contrariados, irmãos. Perceba, são maus sinais. Se os nossos corações são dominados por isso ou por esse tipo de resposta, talvez você esteja habituado a, como dizem, ressignificar certas coisas e chama isso de firmeza, de zelo, de personalidade forte, quando não passa de um coração que ainda deseja que a sua própria vontade prevaleça, deseja ter a palavra final sobre tudo. Cuidado. Tem uma possibilidade de receber autoridade sem que o seu coração tenha aprendido a ser governado. O problema não é a autoridade, irmãos, nem o exercício dela. O problema é quando essa disposição entra em contato com o nosso coração caído. O que a autoridade fará com aquilo que já existe escondido em você? Se hoje você precisa vencer toda discussão, se hoje você precisa ter sempre a última palavra, se você precisa se justificar sempre, não suponha que um cargo, um ofício curará isso em você. Na verdade, é possível que isso apenas lhe dê mais oportunidades para manifestar essas coisas. E agora, sob o munus, sob o ofício, ou sob a autoridade que lhe foi delegada. Isso pode virar uma arma contra outros. Ainda que, obviamente, nós não consideremos isso de pronto. Quem governa você quando a sua vontade é contrariada? Antes de desejar ser ouvido pela igreja, antes de desejar dar aulas, antes de desejar aparecer ou figurar como uma pessoa ou figura que ocupa um posto específico que tem a ver com exercício de governo ou de liderança, irmãos. Pergunte a si mesmo se você aprendeu a ouvir antes de desejar governar ou conduzir outros. Quem governa você quando a sua vontade é contrariada? Qual é a sua resposta padrão? Como você se comporta via de regra? Mas a igreja como um todo, irmãos, também precisa considerar e ponderar sobre um outro princípio. É muito bom desejar, isso deve ser desejável. Homens íntegros e justos para nos conduzir enquanto povo de Deus. Isso é maravilhoso e desejável. O problema é que isso funciona muitas vezes apenas no aspecto teórico. Funciona apenas quando a justiça desses homens concordam com a sua justiça.
É fácil dizer, queremos oficiais fiéis, queremos diáconos dedicados, queremos presbíteros imparciais e corajosos, mas é difícil continuar desejando que esses homens tenham e desempenhem essas virtudes quando elas são voltadas contra você. Nós queremos homens que não temam a face de ninguém, senão a do próprio Senhor. Mas nós, com a nossa própria face, com o nosso próprio jeito, com nossas próprias palavras, com a nossa própria postura, com o nosso próprio comportamento, nos dispomos a usar essas coisas para fazê-los temerem a nós. Porque se não for da forma como você acha que devem ser as coisas, está necessária e sumariamente errado, e todo mundo está errado, e apenas você está certo. Há uma maneira muito sutil, irmãos, de corromper homens íntegros. Fazê-los perceber sutilmente que a nossa afeição por eles depende deles concordarem conosco. Podemos premiá-los com a oportunidade quando nos agradam, mas puni-los com a frieza quando eles nos contrariam. Nós podemos elogiar a firmeza deles quando é exercida sobre outros, mas chamá-la de dureza quando ela se volta ou é exercida contra nós. Igreja, se nós pedimos ao Senhor homens que não temam a face de ninguém, senão a do próprio Deus, não façamos da nossa aprovação uma tentação para que esses homens deixem de temer somente ao Senhor. Não manipulemos homens em seus ofícios. Não os chantageemos emocionalmente ou a partir de outros dispositivos. Não os tentemos para que eles deixem de temer somente a Deus. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que vos havias de fazer. Por isso, por fim, há mais um princípio a considerar aqui, meus irmãos. Nunca permita, você que já exerce, nesses termos do texto, alguma posição de autoridade ou de liderança, ou que presume ou deseja exercer. Nunca permita que a autoridade que você recebeu faça você esquecer de onde ela veio. Guarde a sua alma disso. Moisés diz, não é? Porque o juízo é de Deus. E aqui nós lidamos, talvez, com um dos perigos mais sutis do ofício, irmãos. Qual? Começarmos bem, servindo sob a palavra, e pouco a pouco passarmos a esperar que a nossa palavra tenha um peso similar à própria palavra de Deus. Tem um peso de lei. De repente, nossas preferências começam a se tornar mais sábias. Nossas opiniões parecem, então, mais necessárias. E a nossa experiência, razão fundamental para que, então, nós sejamos seguidos. Percebam, irmãos, como um dos efeitos da queda. O coração gosta, o coração ama transformar a autoridade recebida em autoridade possuída como um fim em si mesmo. Nós não recebemos autoridade no meio do povo de Deus para desempenhá-la segundo a nossa vontade. Nós recebemos autoridade diante do povo de Deus para servi-lo conforme a vontade de Deus. Tanto oficiais ou debaixo da providência do Senhor, quem sabe futuros oficiais. Suspeitem de si mesmos
especialmente quando a sua vontade não prevalecer, ou mais especificamente, quando parecer algo intolerável que a sua vontade não prevaleça. Pergunte, eu desejo que Cristo governe essa igreja, mesmo quando a palavra dele contrariar as minhas preferências, ou eu farei a ferro e fogo, de tal forma que a igreja caminhe segundo eu entendo que ela deve caminhar. É terrível, irmãos, usar a autoridade recebida de Deus para fazer prevalecer aquilo que vem somente de nós. Esse é um uso terrível e pecaminoso da autoridade. Portanto, mais uma vez, irmãos, o que nós temos aqui diante de nós não é uma eleição de presbíteros oficiais, de acordo com o texto que consideramos. Mas, sem dúvida alguma, princípios desde a antiga aliança que nos mostram, como já havia dito, que o governo do povo de Deus demanda ou exige ser exercido sob a autoridade do Senhor, demanda ou exige ser desempenhado por homens qualificados, e demanda ou exige que essas responsabilidades sejam compartilhadas. Possa, então, da lembrança desses princípios, nós caminhamos sobre todo o desenvolvimento da revelação e perceberemos, então, onde as raízes do presbiterato e do diaconato são fincadas. É verdade, eles aparecem com propriedade, contundência e clareza na Nova Aliança, no Novo Testamento. Mas não é verdade que eles surgiram do acaso e flutuam no nada. As suas âncoras estão firmemente alicerçadas na Antiga Aliança, que nos mostram esses aspectos sempre percebidos no meio do povo de Deus, de acordo com a condução do próprio Senhor. Que a Igreja de Cristo, então, meus irmãos, nessa manhã, considere com reverência a ordem de Deus e a bênção que flui dele, ou frui dele, percebida no governo que ele estabelece sobre o seu povo. Para quê? Para que nós, então, possamos acordar um pouco mais, despertar de fato, para a seriedade de escolher ou conduzir homens para exercer tais responsabilidades diante do Senhor e de seu povo. Que Deus, meus irmãos, possa nos abençoar, a fim de que esses princípios sejam tão vívidos em nós, a ponto de pavimentar o caminho pelo qual nós haveremos de desejar cumprir aquilo que o Senhor Deus nos determina e ensina. Vamos orar.